Uma nova temporada, na verdade, agora de episódios gravados. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, ele que é escritor e também professor. E ele vai contar aí tanto a história dele em relação à profissão, mas também sobre os livros. Ele também tem um blog sobre Santa Isabel. A gente já estava aqui nos bastidores conversando umas histórias super interessantes. Eu, pelo menos, me interesso nesse tipo de assunto. Curiosidades e contos, lendas, né? Algo meio folclórico até mesmo, referente a histórias aqui de Santa Isabel. E seja bem-vindo. Se apresente para os nossos telespectadores que vão ver quando a gente postar. E muito obrigada por ter vindo, né? Disponibilizado o seu tempo até aqui. E pode se apresentar. Eu sou professor de História formado pela UNG desde 2010. Sou ilustrador até desde 2017, mais ou menos. E trabalho com escrita de livros há, acho que cerca de uns 10, 15 anos, mais ou menos. Para conseguindo elaborar alguns textos, tanto sobre a cidade, quanto alguns contos pessoais, algumas histórias baseadas em jogos de RPG, jogos de videogame, por aí vai. Então, na verdade, o Luiz, ele é uma soma de várias pessoas, de várias profissões, no caso. É que na verdade é aquela velha história. Quando você começa a trabalhar, vindo de bem baixo, como eu, a gente começa trabalhando em diversos lugares, como, por exemplo, trabalhei em mercado, trabalhei em lanchonete. E assim como alguns escritores que eu conheço da cidade, ou conheci, a gente começa a utilizar isso como base tanto para as nossas artes, quanto para a nossa escrita. Um exemplo disso é o Armando Machado, Machadinho, também formado em História, que foi um dos caras que me inspirou a me formar em História. E o Luiz Del Nero Neto, que foi colunista do jornal Ouvidor, e que, por conta de corrigir erros de português da marca Johnson Johnson, ele começou a trabalhar dentro dessa fábrica e chegou a ser vice-presidente, eu acho. Ah, é? E ele era aqui de Santa Isabel também? Ele era daqui de Santa Isabel, trabalhou para o Roberto Drummond no jornal Ouvidor por alguns anos. Ah, que bacana. E nessa trajetória como professor, e ilustrador e escritor, o que que você poderia compartilhar conosco em relação ao que você tem vivenciado e se você tem alcançado também os seus objetivos com os contos? E também fale um pouco sobre o blog. Então, com relação ao blog, eu tenho conseguido bastante alcançar os meus objetivos, por quê? O blog, ele serve para que as pessoas comecem a pesquisar sobre a cidade de Santa Isabel, mas também aprendam alguns dados que a cidade às vezes ignora. Por exemplo, nós fomos parte da cidade de Mogi das Cruzes, isso é fato. Mas tem muita gente que não sabe que Arujá foi parte de Santa Isabel e que hoje em dia, em alguns pontos, a cidade de Arujá, ela consegue se... Como que eu posso dizer de uma forma bem educada? Ela consegue se virar melhor do que nós em alguns pontos, como, por exemplo, a área de cultura. E aí que entra a parte com relação à ilustração, que comigo não é tão boa, porque, com exceção dos próprios cursos de desenho, como o curso Miriam Cristina, ou até a escola que eu trabalho, que é o Colégio Conchinha, não há muitas oportunidades feitas pela própria prefeitura para que esses artistas sejam tratados, tanto eu como outros, de uma maneira mais justa. Só para você ter uma ideia, Santa Isabel já é quase considerada a capital nacional dos quadrinhos, mas não há um investimento com relação aos quadrinhos em Santa Isabel. E também isso não é informatizado, né? Se você não me contasse isso agora, eu também não saberia disso. Cidade Nacional dos Quadrinhos, o que que isso poderia representar para nós e a gente não sabe e a prefeitura também não nos informa. Então, aí é que tá. E nem investe nisso, né? Então, só para você ter uma ideia, todo mundo fala, por exemplo, do Maurício de Souza. Tá, ele nasceu aqui, isso é fato. Em alguns pontos ele comenta... Mas às vezes ele fala que ele não é daqui, né? Algumas histórias, algumas biografias não tratam sobre Santa Isabel. Falam, por exemplo, ele nasceu no interior. E quase sempre o pessoal associa isso a Mogi das Cruzes.
Ou Guararema, não é? Ou Guararema, mesmo porque a maior reserva de quadrinhos do Maurício de Souza não fica em Santa Isabel, fica em uma outra cidade, que ele tem um galpão cheio dos quadrinhos dele e tudo mais, separadinhos da maneira que ele quer. Então, você vê que não há um investimento. Quem correu atrás do Maurício de Souza foi o já falecido e o verdadeiro anjo da cultura de Santa Isabel, o Homero Vallone. Ele correu atrás, foi atrás da prima do Maurício de Souza, e aí ele conseguiu esse apoio para a cidade por conta dele que está correndo atrás disso. Mas ninguém mais correu atrás disso, a não ser um deputado que estava querendo meio que fazer um agrado ao Maurício de Souza, falando, não, vamos transformar a cidade que você nasceu em capital nacional dos quadrinhos. Por conta dele, no caso. Por conta dele. Mas a gente tem artistas na cidade que trabalham com histórias em quadrinhos e são muito bons. Um exemplo é o Sidão, ele tem a sua própria tirinha que sempre deixa em todos os pontos da cidade. Berto Horn, que já fez uma história em quadrinhos baseada nos contos do Lovecraft. Já ouviu falar? Não, o que é o Lovecraft? Lovecraft é um escritor de terror cósmico. É aquele tipo de terror, tipo It, a coisa. Aquela coisa que você não consegue definir. Ela mexe com seus medos mais primitivos. E ela normalmente vem de lugares como o espaço ou o oceano. Por quê? Porque você não consegue imaginar o que pode ter no escuro, nas sombras, no mar, no final do oceano, nas estrelas. E isso é muito legal. Ele fez cerca de umas 3 histórias para esse livro chamado Sob a Sombra de Lovecraft, além de um outro artista chamado Jack Assulita, que ele também pega uma coisa meio... Já viu Coraline? Já. Então, ele pega mais ou menos nessa linha de Neil Gaiman, Tim Burton, que é aquele terror. Ao mesmo tempo que ele é fofo, ele é macabro. E a gente acabou de sair do Halloween, praticamente. Acho que amanhã é o dia do Halloween. Se Hoje. Hoje. Então, e aí o que acontece? Esse macabro fofo, ele pega muita gente, porque, para você ter uma ideia, tem gente que não tem medo de filme de terror hoje em dia, mas tem medo de assistir Coraline. E isso é muito legal, por quê? Porque, na verdade, os contos de fadas originais, eles foram feitos para a criança dormir com medo. É tipo, a Chapeuzinho Vermelho foi atacada pelo lobo mau e, na verdade, no conto original, Chapeuzinho Vermelho morre. Ah, é? Oi? No primeiro conto, na versão original, não a versão dos irmãos Grimm, a Chapeuzinho Vermelho morre. Tem mais de uma versão. Mas tem versão que fala que é a Chapeuzinho que matou a vovó, não foi? Existem versões, mas isso vai mudando de acordo com o tempo. Mas a mais conhecida é dos irmãos Grimm, que é Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha são salvas pelo lenhador bondoso que abre a barriga do lobo mau. Sim. E faz com que o lobo mau fuja depois disso. Tipo, tá. É estranho, né? Não, todo conto ele é bizarro, mas isso é muito legal. E o próprio Jack, ele participou da Feira Ogra, que é uma feira independente de quadrinhos, mostrando alguns quadrinhos dele, como, por exemplo, Sob a Sombra de Lucinda, que ele conseguiu através da editora Diário Macabro, que é acho que é uma subsidiária da Dark Side Books. E como ele fez tudo isso, utilizando-se de uma história de uma garota que ela começa a ter os seus sonhos roubados, literalmente. Ela não consegue mais sonhar. Ela dorme, ela sabe que ela deveria estar sonhando com algo, mas aquilo foi roubado por alguma entidade que ninguém sabe explicar, nem ela, pelo menos no começo da história. Meu Deus. É legal. E o que você indicaria, assim, se fosse para dar uma dica, então, aí, para as pessoas que estão à frente aí da cultura, da administração, em relação a essa parte da gestão pública, né? O que você indicaria para, de repente, melhorar as coisas, até mesmo como você falou, né? Arujá, que era comarca de Santa Isabel, hoje está à frente de nós no aspecto cultural, e nós que poderíamos ser à frente deles, até porque eles estavam abaixo de nós, em alguns sentidos, vamos dizer assim, e estamos agora tão defasados, não só nisso, né, mas agora pensando na cultura. O que você indicaria? Aquilo que serve para qualquer prefeitura, não somente no setor de cultura, turismo,
saúde, esportes, que é escutar os membros daquele grupo. Por exemplo, se você for na área de saúde, escutar os médicos, os enfermeiros. Se você está falando sobre a área de cultura, escutar os artistas, aqueles que precisam das artes e tudo mais. Por quê? Vamos lá. Eu escrevi cerca de 15 livros. Tenho cerca de mais de 2.500 desenhos e ilustrações prontas dentro da minha casa. Assim como eu conheço diversos outros artistas que podem ter mais ou menos trabalhos do que eu. E aí o que acontece? Quando a gente chega e comenta sobre algo dentro da cidade, uma crítica sobre algo, eles já pensam que isso é um ataque à figura da prefeitura. E isso não é um ataque à prefeitura. Se você critica uma pessoa, você está criticando ela porque você acha que aquilo pode ser melhorado ou tem algo errado naquilo que está sendo tratado ali. Um exemplo foi que fui eu que chamei a TV Diário, alguns meses atrás, por conta da pista de skate, que o pessoal está atrasado só cerca de 4 anos. Sem pista de skate. E o detalhe é que eles destruíram a pista de skate esse ano, falando, não, a gente já vai reformar. A reforma deles era para ser entregue em maio. A gente vai para novembro agora. Infelizmente, a cidade, em diversos ângulos, vamos dizer assim, está defasada. Né? E aí, quando eu falei que era para escutar, por que eu falei escutar? Porque eu não cheguei e falei, não, vou chamar a TV Diário porque eu tô bravo e tudo mais. Não. Um amigo meu, um colega, o Ian, que mora em Itanhaém, já morou em Santa Isabel, falou o seguinte, Luiz, tem como você tá conversando aí, tentando ajudar? Eu coloquei nas redes sociais, eu mandei para a ouvidoria, eu mandei para jornais aqui da cidade, mandei para jornais de fora. Falei, não, agora eu vou escrever para a TV Diário falando sobre esse problema. E aí o pessoal veio. Tanto que se a pista de skate não ficar boa, eu vou correr atrás de outros meios, tipo, atrás de deputado estadual, deputado federal, qualquer coisa assim, por quê? É um direito meu e de qualquer pessoa. Não precisa nem ser skatista, utilizar aquela pista de skate para, sei lá, eu quero fazer um evento. Pode ser lá. Da mesma maneira que você pode pegar e fazer um evento lá no ginásio de esportes, se você tiver autorização da prefeitura. Sim. É um direito público. Nós temos espaços particulares e espaços públicos. E eles têm que ceder esse lugar para a gente. Sim, com certeza. E como ilustrador, você falou que tem mais de 15 mil... Não, 15 mil não. Você é mais de 2.000 desenhos. 2.000 desenhos? 2.000 desenhos. E, tipo, a autoria é tudo própria, mas é baseado nos jogos também ou não? É aleatórios? Ela pode ser qualquer coisa. Por exemplo, o último desenho que eu ilustrei foi o Henry Cavill, o cara que que estava fazendo o Superman na DCU, né? O universo cinematográfico da DC. Porque eu gosto pra caramba desse ator. E eu acho bacana. Apesar que também teve o apoio da minha amiga Miriam e do meu amigo Marcos, porque eles queriam muito que eu fizesse o Henry Cavill sem camisa. E aí o que acontece? Aí eu fiz a ilustração, todo mundo curtiu. E, além disso, também tem inspirações, por exemplo, em jogos, como, por exemplo, canais de RPG, como Fábulas Cotidianas, que fala sobre Vampiro à Máscara, que são histórias mais de terror. E por aí vai. Isso vai muito da minha vibe. Às vezes eu posso criar, como normalmente eu faço algumas histórias em quadrinhos, mas são bem simples e normalmente eu não quero muito trabalhar com isso atualmente. Mas também pode ser para algum serviço, como para Brasil in the Darkness, que é um grupo de RPG que monta livros sobre terror, só que com base no Brasil. Ah, que bacana. E a sua camiseta, ela tem uma história também dentro do jogo, né? Eles usam esse dadinho aí pra... Eu sou totalmente por fora do jogo, não jogo nada. Male, jogo aquele Candy Crush no celular. Isso faz tempo que eu não faço, que eu tô sem tempo. Mas tem alguma relevância, né? Você pode explicar para nós, leigos? Sim. A camiseta, na verdade, está escrito aqui embaixo. Creative happens. Eu sou horrível com inglês, tá? Desculpa. Críticos acontecem. Por quê? Dentro do jogo de RPG...
você normalmente utiliza dados de diversas fases, de 20, de 4, de 6, de 8, de 10, de 12 e alguns outros dados, às vezes, com características especiais. E aí, quando você tira um, é uma falha crítica, ou seja, sabe aquele momento em que você está andando na rua e por algum motivo você deve ter pisado no número 2 de algum cachorrinho? Então, isso é que a gente chama de falha crítica. É aquele momento que você está andando na rua e você pisa em algo que não deveria ter pisado. Mas também existe o sucesso crítico, que é quando você faz algo que ninguém espera que você conseguiria fazer tão bem. Tipo, sei lá, teve uma vez que aconteceu comigo. Um aluno chegou e estava atacando alguma coisa na cabeça do coleguinha. Em vez de acertar a cabeça do coleguinha, acertou a minha cabeça. Aí eu falei, miserável. Porque não teria como ele acertar a minha cabeça. Foi, sei lá, o vento ajudou e colaborou a acertar. A gente fala que isso é o sucesso crítico. Mas isso é utilizado normalmente em jogos de RPG como Dungeons & Dragons e Call of Cthulhu. Eu acho que também utiliza, mas eu não jogo Call of Cthulhu, então não posso ter certeza. Então, normalmente, a gente utiliza esses dados de 20 faces, que normalmente é muito como um símbolo do RPG. Entendi. E você se considera uma pessoa nerd? Eu sou muito nerd. Putz, grelha. Sou nerd. Mas você acha isso ruim? Por um lado, não é ruim. Porque eu aprendi a entender o que é ser nerd. Mas quando eu era mais novo, eu apanhava porque eu era nerd. Teve um cara que chegou e eu nunca fiz nada pra ele. Você sofria bullying? Não bullying, mas perseguição eu posso falar que era mais correto. Por quê? Eu nunca fiz nada pro cara. O cara do nada, 18 anos, eu tinha cerca de 12, chegou um dia, pegou eu e mais uns amigos e começou a espancar a gente por nada. Não havia nenhum motivo para me bater, para bater nos meus colegas. E aí, tanto que eu chegava em casa, falava para minha mãe, não, eu tava jogando futebol. Eu sou horrível jogando futebol. Eu faço gol contra o tempo todo. Eu sou uma porcaria jogando futebol. Mas, aí o que aconteceu? Num dia a gente meio que conseguiu se proteger, a gente bateu nele, e aí a gente dedurou ele para a figura da minha mãe, depois para a escola, e o cara parou de encher a nossa paciência por lá. Mas, aí que vem um detalhe. Por conta de coisas assim que a gente muitas vezes meio que se apega a personagens como do seriado Stranger Things. Que eles são nerds, eles jogam RPG, eles aparecem no Halloween vestidos de caça-fantasmas. Então, tipo, eu adoraria me vestir de caça-fantasma. Só pra você ter uma ideia, o pessoal falou que como eu tava com a barba grande e o bigode, eu parecia o Jim Hopper, o xerife. Uhum. Eu falei, beleza, vou me vestir e vou na BGS, o evento de games. Que legal. E como nerd, voltando para os seus contos, assim, em resumo, são 2 volumes, 3 volumes, no caso? Atualmente são 4. 4 volumes? Mas vai ser, no total, 5. Que ainda falta publicar, então, alguns ou não? Falta publicar, escrever e terminar 1. Porque o 4 eu já terminei faz algumas semanas atrás. Acho que 1 semana ou 2 semanas no máximo. Que são Contos do Tempo Perdido. O primeiro se chama A Busca dos Artefatos Malditos, tá? E tem A Progênito do Dragão Dourado, O Tribunal das Almas, que é o terceiro, Sinestro Ressurge, que é o quarto, e o último que se chama Maelstrom. E em resumo, eles falam, cada volume é um conto diferente? Não, são toda uma Então, única... uma continuação. Sim, eu sou fã, e aí que eu falei porque que eu gosto bastante de ser nerd nesse ponto. Eu sou fã de sagas como Game of Thrones, Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis. Eu acho que eu devo ser o único cara na história aqui da cidade que pode falar com todas as letras que leu a maioria dos livros do Tolkien, porque apesar de eu amar a escrita dele, ele escreve muito lentamente. Só para você ter uma ideia de quão lentamente ele escreve, tipo, a gota de orvalho está caindo de uma maneira que fazia com que seu prisma fizesse uma luz que a tornava todo lugar... É lindo, mas demora. E aí, então,
E se a pessoa quiser, de repente, encontrar o seu livro, onde que encontra hoje? Só através de você? Como que é? Através do Clube de Autores. É um site independente que, quando você escreve o seu livro, você pode deixar lá publicado em PDF e toda vez que a pessoa quiser o seu livro, ela vai lá, entra no cadastro, pede para pagar por um boleto ou pelo cartão de crédito, mas esse livro ele vai ser impresso e vai ser entregue alguns dias para você, especialmente se você morar em São Paulo. Apesar que o Clube de Autores agora está em alguns outros países, especialmente aqueles com o idioma português, incluindo Portugal, a terrinha da minha amiga Melissa, que também é professora de arqueologia. Então, é muito bacana saber que se alguém quiser pegar o meu livro lá nas terras de Lisboa, vai poder ler sem nenhum problema. Entendi, que bom. E o de Santa Isabel, esse daqui é só sobre Santa Isabel? Esse daqui? Opa, esse aqui é só sobre Santa Isabel. Esse livro aqui, ó, deixa eu até deixar contigo para você dar uma olhada, que ele, na verdade, ele conta sobre alguns pontos da cidade. Primeiro sobre a história, depois sobre a cultura, depois sobre artistas da cidade, depois um pouco sobre geografia e curiosidades da cidade. Uma das coisas que eu estava me lembrando... Você teve que fazer um campo de pesquisa? Sim, tanto que você pode ver que no final tem alguns livros aí que são creditados, como, por exemplo, o livro do... Deixa eu só me lembrar. Em uma caixa cinza, é esse? Não, esses aí são livros que eu escrevi, são alguns dos livros. Além dos contos, tem outros livros, né? Eu tenho 15 livros escritos. Onde eu achei que era 15 milhões de desenhos. Não para tanto. Aqui é a bibliografia. A bibliografia aumentou até. Alguns sites que eu tive que pegar, alguns sites da Câmara Municipal. Uhum. E aí eu fui descobrindo algumas coisas, como, por exemplo, quem foi a primeira vereadora de Santa Isabel, a Piscida. Quem foi o primeiro vereador negro da cidade, o Sebastião Claudiano, que dá nome à rua. Por isso que tem aquela rua, homenagem a ele? Exatamente, é o primeiro vereador, que também foi o primeiro prefeito negro da cidade e também o primeiro presidente de Câmara negro. Porque no momento que ele foi presidente de Câmara, eu acho que não me lembro se foi o neto dele tinha me comentado. Não sei se era na época do Getúlio Vargas ou no começo dos anos 60, 64, a ditadura militar. Mas ele teve que ficar um pouquinho de tempo como prefeito, porque houve alguns problemas, então ele ficou como prefeito por algum tempo. E isso era em meados de que ano, mais ou menos? Então, é esse que é o problema. Não me lembro se era na época do Getúlio Vargas, ou seja, anterior a 50 ou 64 até 85. Mas eu acho que deve ser na época do Getúlio Vargas, pelo que ele me comentou. E aqui não sei se tem os contos da cidade também, ou só no blog? Tem no blog, aí ainda não tem, mas eu vou fazer uma terceira edição, onde vai ter os contos. As histórias. Tem algum conto sobre os 13 de maio? Tem. Que a gente escuta ouvi vários. Você poderia, compartilhar conosco algum? Já ouviram falar do Três Pé? Oi. Três Pé. Tem uma escritora chamada Zuleika de Paula. Ela escreveu sobre a cultura aqui da cidade em diversos pontos, tanto a questão medicinal quanto o folclore, coisas do profano, do divino, né? Mas ela também contou sobre algumas lendas. O Três Pé é uma lenda que, na verdade, ninguém nunca viu. Mas, aqui nos 13, especialmente nessa área aqui de casas que ficam no centro, antes não havia esses portões altos, não haviam essas casas tão altas com portões protegendo. Então, a casa ela estava direto para a rua. E ouvia-se o barulho de algum animal ou de algum ser que só tinha 3 pés. Porque daí o que acontece? Essa criatura, o pessoal chegava e ouvia, mas nunca viu. Nunca ninguém foi atacado. Mas tem relatos pela própria Zuleika de Paula de algumas pessoas que falaram que viram, ou melhor, que ouviram essa criatura, porque nunca foi vista mesmo. O pessoal fala que, normalmente, para se livrar disso, já vou dar a dica aqui, rezar o credo. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso.
Que é o básico. Eu nunca ouvi o Três Pés, ó, eu tô aqui desde 2018. Então, as lendas... Será que tem pessoas que estão abertas a ouvir ou a ver e outras não? Não sei. Quero estar fechada. Não, se fosse assim, é que nem a história do Curupira. Eu não me lembro se tem alguma lenda sobre Curupira aqui na cidade, mas acho que talvez tenha. Porque se fosse assim, eu tava lascado, porque eu tenho olhos verdes. E normalmente Curupira pegava crianças que tinham olhos claros, seja verdes ou azuis. Então... Oxe, o Curupira não era para proteger a Mata Atlântica? Aí que tá novamente. Toda lenda, ela muda de lugar para lugar. É que nem a lenda do lobisomem. A lenda do lobisomem na Europa, como é que ela é? É a lenda de um ser místico que morde um ser humano e esse ser humano vai se tornar um lobisomem. Na lua cheia. Tem um filme de lá, deles que fizeram, foi lobisomem nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Que o lobisomem morde, os caras vão se transformando, fazendo bicão. Sim. É a questão da mordida mesmo. Mas segue também o padrão do vampiro, que a gente conhece, que surgiu não por conta das lendas, mas por conta do cinema. Uhum. Mas no caso do lobisomem brasileiro, você precisa ser o 7º filho de uma família. Graças a Deus eu sou a única mulher. Mas, na verdade, e olha só como é que funcionam as lendas e os mitos. Elas servem para te prevenir contra algo. Por exemplo, por que o pessoal não falou essa lenda sobre o lobisomem ser um bicho que morde? Porque eles não queriam que as pessoas andassem à noite nas florestas medievais. Já aqui no Brasil, o número muito grande de famílias, só para você ter uma ideia, meu avô teve 12, meu avô paterno, meu avô teve 12 filhos. Meu avô materno teve cerca de 7 filhos, sendo que 2 morreram muito cedo. 7, não, 6 filhos. Se eu não me engano, a minha avó materna teve 17. Meu amor, não posso falar não, que minha tia foi poucos dias, aí teve 15. Então, naquela época era como? Não tinha luz mesmo, não. Não, e sabe o que é o pior nessa história? O meu avô paterno teve, pelo que se sabe, 12 filhos dentro da família. Fora! E antigamente era muito normal ter outros filhos e ninguém falar nada, Agora... Até sabia, meu pai é fulano, mas não era ele que tinha registrado, porque até mesmo os meus familiares, assim, vieram do Ceará para cá e foram registrados tudo praticamente na mesma data, quase todos têm a mesma idade. Por exemplo, você tem cerca de 5 irmãos... Que nem hoje, que você já mal nasce, você já tá lá no cartório fazendo registro, tirando CPF. Não, nasceu em março, tá aí, estamos em novembro. Não, anos-luz. Aí o meu avô queria... Aí me contam que meu avô queria que todos trabalhassem, então ele teve que voltar lá pro Ceará, regularizar a certidão de todos, aí ele colocou todos com uma idade já apta para trabalhar, entendeu? Uhum. Então, eu tenho minha mãe, tios que têm a mesma idade. Só que na vida real seria menos, entendeu? Então, então, é que nem, por exemplo, tem outras lendas aqui que são menos... Então, a proteção para o Brasil seria assim, ter menos filho, chegar no sexto. Não, é que, na verdade, toda lenda, ela servia como uma espécie de... Mas e se fosse o 7º filho mulher, também virava lobisomem? Não, aí tem as lendas, por exemplo, sobre a mula sem cabeça. Ai, Deus! A mula sem cabeça, ela tem versões diferentes. Aqui na cidade não tem essa questão, mas também poderia se tornar uma bruxa. Aqui tem de bruxa? Aqui tem de bruxa. A bruxa, ela entrava nas casas através do buraco da fechadura mesmo, utilizando gordura de porco, de um outro animal, e entrava. Já viram o seriado Sobrenatural? Sobrenatural já assisti. Então, tem algumas histórias do Sobrenatural que elas são muito parecidas. Que tem bastante lendas lá, Sim, né? porque são muitas lendas urbanas, muitas lendas dos Estados Unidos e tudo mais, que se utilizam disso. E é aí que está uma das coisas legais sobre os contos. Hoje em dia, crianças, e eu conto muitas vezes isso para os meus alunos, eles não se assustam com tanta facilidade. Mas quando eu começo a comentar sobre determinados pontos, e eles ligam isso com a realidade, eles ficam com medo.
Aconteceu uma vez que eu contei sobre a história do padre da cidade. De um suposto padre que teria morrido, que teria amaldiçoado a cidade. Já ouviu falar? Não, conta pra Não, nós. tá enterrado lá na matriz, não. Não. Naquele lá é o padre João Orlando da Cruz. Coitado, o padre João Orlando da Cruz é gente boa. Por favor. Por favor, não me excomungue, tá, gente? Eu tô certinho aqui, eu tô falando da lenda do padre. Da lenda. É a lenda, gente, é a lenda. E aí o que acontece? Ele chegou e alguns dizem que foi por conta de um amor não correspondido, outros por conta de algum problema com a cidade, mas ele teria amaldiçoado a cidade, por isso que o pessoal fala que a cidade não vai para frente, por conta dessa história do padre ou desse seminarista, não se tem muito certeza, que teria causado problema para a cidade, amaldiçoando ela. Mas também falam que aqui nos 13 mesmo, às vezes eu ouvia, eu não sei se é verdade, né? Mas eu já ouvi, por conta dos escravos, né? Correntes arrastando e que foram eles também que amaldiçoou também um pouco a cidade, né? Então, aí eu não sei te dizer, mas eu acho até meio... Não faz tanto sentido com a lenda, porque você sabia que Santa Isabel libertou os escravos em fevereiro de 1888. Sabia disso? Eles se libertaram mais cedo do que a Lei Áurea promulgada. Santa Isabel, nesse ponto, ela estava à frente do seu tempo. Porque, por exemplo, tem caras como o Maximiliano Antônio de Camargo, tem o Major Clermino Andrade Major Clermino Andrade, Que é da escola, que eles foram membros do grupo abolicionista da cidade que queriam libertar os escravos mais cedo. Por quê? Porque eles tinham consciência de que, além da questão humanitária, também tinha a questão financeira do que um escravo ele só iria começar a se tornar um problema, sendo que no mundo inteiro já estava começando a libertar os escravos. Uhum. O Brasil foi um dos últimos países a libertar seus escravos. Se foi o último ou um dos últimos, não importa, mas realmente foi um dos últimos, pelo menos. Isso é certo. Então, eles precisavam dessa mão de obra trabalhando mesmo na cidade. Com um retorno justo, até mesmo para a pessoa trabalhar feliz, né? Uhum. E me conta mais alguma coisa. É tão legal ouvir essas histórias. Pera, vocês querem uma fofoca da cidade ou uma lenda da cidade? As duas. Vamos lá. Primeiro, vamos pensar aqui numa lenda não tão conhecida. Já ouviram falar de Urutau? Urutau? Uma ave chamada Urutau, chamada de Mãe da Lua. Que fica gritando estranho de noite? Isso. Estranho? A minha avó fala pra mim que lá no Portugal tinha um bicho que fica gritando desse jeito. Uhum. Estranho? Aham. Ficava estranho? Não. É um som muito, tipo, além. O pessoal fala que é um som fúnebre, Isso. porque ele solta e parece um ganido, um barulho de animal. Parece que vai longe, tipo, tá aqui, mas tá bem longe, tipo, como se fosse longe. E aí o que acontece? Esse Urutau, ainda por cima, eu acho ele bonitinho, mas a minha mãe acha feio pra caramba, porque ele tem os olhos esbugalhados, não parece uma coruja, então já a coruja já é também tratado como um animal agorento, mas ainda por cima ele tem um bico de cerca de 2 centímetros e chega a boca a cerca de 6 a 8. Então ele abre a bocona e daí fica com aquele barulho fazendo. Então imagina você tá lá à noite andando, você vê um olho esbugalhado, amarelo, marrom, sei lá o quê, e você ouve aquele ganido, aquele som bizarro. Então você fica com um certo receio de olhar para aquilo e fica, opa, o que eu tô fazendo aqui? É melhor ir embora. Então, é uma ave que o pessoal tinha certo receio, mas é uma das coisas que eu vou comentar aqui, tanto pela questão de folclore, quanto pela questão de proteção animal. Não taque pedra nesses bichos, porque a lenda também fala que... Mas ele é de verdade, então? Não é um... Existe? Existe. E ele também, ele faz esse barulho de verdade? É real. É real. E tem aqui em Santa Isabel? Tem. Gente, como eu nunca É vi. enorme, não é pequenininho, ele é grande. Depende da... Da região? Não, depende da espécie do urutau, porque vai depender muito da sua sorte. Você vai encontrar um urutau pequenininho ou um urutau... Eu vou até pesquisar a imagem do urutau aqui. Ele é bonitinho, ele é lindinho, sério. Eu gosto pra caramba. Mas é uma das aves agourentas aqui da cidade. Por exemplo, anum branco, coruja, anum preto, urutau. São essas aves que normalmente o pessoal fala que são aves agourentas. Que você não deve tacar pedra nesses bichos. Não deve matar porque Nossa. só traz coisa pior. Você encontrou?
E é noturno ainda, né? Porque geralmente à noite os pássaros somem. Por isso que é o único Parece um peixe com a boca aberta. É o único passarinho que canta noturno, não é? Nossa, Deus. Como é que é? É o único passarinho que canta noturno, não é? Não, não é o único, mas ele é um dos que normalmente gosta da Ó, época tem até o noturna. canto. Vamos ouvir pra quem não conhece. Eu não conhecia, né? Vamos ver. Ai, meu Deus, é um medo. Peraí. Não dá mal. É só um passarinho. Só um passarinho. Nossa, propaganda. O passarinho, ele divulga no YouTube. Deixa eu colocar onde não tem propaganda aqui. De novo, peraí. É um merchan do passarinho. Ó. Isso! Se você for no Portugal, você escuta de noite. Juro por Deus. Eu vejo de novo. Parece alguém que tá chorando, né? Nossa, também parece aqueles quando dá alguma coisa errada, assim. Né? Então, agora sobre uma fofoca de Santa Isabel. Vamos Bora lá, bora lá. Não somos fofoqueiros de plantão, mas vamos adorar. Não, é porque, na verdade, é que nem eu cheguei para os meus alunos uma vez falando sobre história. A história ela é formada por diversos pontos legais. Às vezes você pode achar que são chatos, mas tem alguns pontos que são extremamente cômicos. Como, por exemplo, você sabia que Santa Isabel já teve leão? Uhum. No antigo zoológico. Não apenas no antigo zoológico. Nossa, o Jeremias tem resposta pra tudo. Presta atenção nisso aqui. Eu tô boiando aqui. Alguns anos Eu já fui no... desculpa eu te cortar. Eu já fui no zoológico, mas eu não sabia que tinha leão lá. Era muito novinha. Teve leão lá. Mas o detalhe é o seguinte. Por que tinha aquele leão naquele zoológico? Há muito tempo atrás, a filha do Nenê Simão, acredito que seja a Patrícia Simão, né? Ela queria muito um animalzinho de estimação. E ela tinha ido no circo e encontrou um leão. E falou, pai, compra um leão para mim. Algo assim, mais ou menos. Eu não posso falar muita coisa, porque, na verdade, o que eu tenho de informação é relativo ao jornal Bom Dia. E alguns comentários de pessoas populares, assim, que comentaram. Mas ele comprou um filhote de leão e levou pro sítio dele. Observação, quem conhece o antigo terreno do Nenê Simão sabe que fica no Recanto do Céu. Isso, enorme. E é um lugar enorme, beleza, mas, tipo, tinha um leão lá. Imagina, de repente, eu acho que as minhas cabras, meu cavalo morreu. Por quê? Não sei, apareceu um bicho estranho aqui. Não, nunca aconteceu, pelo que se sabe, é um ataque do leão, porque ele estava preso, mas... devia ser bem alimentado também, né? Sim, e era bem cuidado e tudo mais. Então, o que ele fez? Ele falou, putz, eu tenho que encontrar um jeito de colocar esse leão em outro lugar. E aí criou-se o zoológico que fica lá no Parque Santa Teresa, que teve até uma época que foi invadido. Os negócios que deu aí. Sim, e aí o que aconteceu? Aí eles começaram a colocar não apenas o leão, mas outros animais para tornar-se uma espécie de zoológico para várias espécies da região. Tinha preguiça, tinha uns pavões, pelo que eu sei. E até tentaram encontrar uma fêmea para esse leão, mas não conseguiram. Aí o senhor que cuidava do lugar faleceu por conta de um problema de saúde, não me lembro corretamente, mas ele faleceu e não poderiam ficar com aqueles animais mais. Então, foram distribuídos para alguns zoológicos aí. E nunca mais teve zoológico Santa Isabel? Não, nunca mais teve. Então, a gente tem consciência dessa história, tanto que o Nenê Simão tem um livro escrito pelo seu Valdevino Coutinho, escritor sobre a história da cidade também, chamado O Leão Isabelense, que é relativo ao Nenê Simão, porque ele era dono de um leão. Que bacana, é muita curiosidade, né, de Santa Isabel que a gente não sabe, ou que a gente às vezes até deixa lá no esquecimento, né, porque não vai em busca. Mas a gente tinha falado nos bastidores também sobre pessoas que já viram um lobisomem, né?
E eu tenho, aliás, ainda, graças a Deus, um tio que mora lá no Cantagalo e tinha até na porta, e lá se falava muito de lobisomem e tal, inclusive no que você falou, para assustar as crianças, né? Que era, os contos vinham para a gente poder dormir com medo e parar de fazer bagunça e tal. Mas tinha arranhões na porta, né? E, tipo, era muito real quando ele contava, assim, pra gente. Não sei se pela nossa idade e tal. E você falou que já teve gente que viu aqui? Sim, sim. Só pra você ter uma ideia, tinha um tio-avô meu que ele passou na frente do Brotas. Pra quem anda à noite no Brotas, fica esperto. Ai, o Brota já não é Já aquelas não é coisas seguro. por causa do cemitério. Não é uma sensação muito boa de áureas, não é? Tem os fogo-fato por lá. E que é isso? Fogo-fato, aquelas luzes que aparecem à noite. Mas aquilo lá é explicado cientificamente, tá? Ah, é? Lá. Tá. Mas por causa do cemitério? É por conta do cemitério. Ah, é? É por conta do seguinte, quando tem muito corpo em determinado lugar, formam-se gases naquela área. Quando fica à noite, esses gases sobem e eles fazem aquelas luzes. É que nem pela questão do petróleo. Petróleo... Não, tem uns Nossa, que super vagalume, né? Que nem é uma luzinha. É um fogo-fato do tamanho de uma bola de futebol, às vezes. Eu morava lá eu morava do lado dos brothers, tipo, o cemitério aqui, tipo, do nada dava esse negócio lá dentro. Eu uma vez, a mulher fez uma paradinha do corpo seco lá, que o homem tinha que ficar na mãe, água, coisa. Nunca mais entrei. Então, mas aí o que acontece? A história do lobisomem com esse meu tio-avô é o seguinte, ele tinha que voltar pro Recanto do Céu. E naquela época ele tinha que passar ali pela frente do Brotas. Aí ele disse que foi atacado por um lobisomem. E aí o que ele fez? Ele pegou o violão dele e tacou na cabeça do lobisomem. E depois que ele fez isso, ele fugiu, falando, não, mano, eu perdi meu violão por conta do lobisomem e tudo mais. Só que, na verdade, o que pode ter acontecido? E aí que vem a questão da superstição gerando na gente esses medos. Você falou, por exemplo, de formas de garra. Poderia ser um animal que atacou a porta ou simplesmente pulou. Por quê? Poderia ter sido um ladrão que tentou atacar meu tio. Poderia ser um cara barbudo, com capuz e tudo mais. Esse meu tio-avô. E lembrando, o Brotas naquela época não tinha luz. Pior ainda. Então, você olha para algo e você imagina algo assim. É que nem eu quando trabalhei para o Estilos. Eu trabalhei entregando panfletos e lá no Parque Santa Teresa tinha uma construção sendo feita. E aí uns amigos meus passavam por ali, por uma área, e falavam, não, tem uma assombração ali, não sei o quê. Gente, ficou com medo pra caramba, porque eles começaram a realmente parecer que estavam com medo do lugar. Chegou meu chefe, o Zulu, o Luciano, e ele passou naquele lugar junto com a gente, e a gente ouviu os barulhos. Aí ele falou, seu bando de medroso, caramba, isso é morcego. Então, é a nossa imaginação... Faz com que a gente faça formar até mesmo algumas situações, né? Uhum. E acreditar nelas. Eu vou falar, sabe, um espírito ali, não passa na porta. Mas que nem... Mas eu já vi vultos, já vi algumas coisas, tipo, sobrenaturais. Sim. Então, tipo, na verdade, o conto em si, ele pode ser, como também não pode ser real. Sim, eu sou um cara mais cético, vou ser bem sincero. Eu gosto de coisas como magia, mitos, monstros e tudo mais, mas eu prefiro mais acreditar nas coisas que são mágicas da maneira mais simples, como, por exemplo, a mudança de estações, a força de determinadas ações dentro do universo de jogos e tudo mais. Isso são coisas que são mágicas, basicamente, porque mágico vem de místico e tem até relação com religião. Por exemplo, a questão da transformação cristã, católica. Bebam porque este é meu sangue, com relação à Santa Ceia. Comam porque esta é minha carne. É uma ideia simbólica querendo dizer que, de um jeito ou de outro, Jesus estaria se sacrificando mais tarde pelos pecados dos outros. Isso é muito legal. Isso é algo que a gente muitas vezes não entende dentro das histórias, mas através de livro a gente consegue absorver e passar para os outros. Mas aí tem que ser nerd para conseguir absorver isso. Nesse ponto, não precisa ser nerd. O Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis, ele era católico fervoroso.
eu sou católico, mas não sou um cara tão fervoroso quanto ele. Tanto que eu tenho amizades com diversos grupos de outras religiões, espírita, umbanda, wicca. Já tive uma namorada que era wicca, que o pessoal chama de bruxa. O que é o... Bruxa. Wicca vem, que daria o nome em inglês para witch, que seria a bruxa. Então eu já namorei uma bruxa, eu tô vivo ainda. Tá tudo bem, tudo normal. Ninguém me transformou em sapo. Eu já sou feio naturalmente, então... Uma pergunta. Você sabe alguma coisa relacionada ali à matriz e à fazenda do Cianfrone? A fazenda do Cianflone... A fazenda do Cianflone é aqui na frente. Isso. E na Santa Casa. O que eu posso falar sobre o Cianflone é que o Cianflone foi um dos caras que mais investiu na cidade em todos os pontos possíveis que você possa imaginar. Por exemplo, o Lanifício foi criado pelo Cianflone. Toda aquela área, incluindo as casas, foi investimento dele. A galeria, o teatro que tinha ali em cima era com o nome dele, Gabriel Cianflone. Você sabia que tinha um teatro Sim. ali, né? Na parte ali, sabe aquele lugar sem saída dentro da galeria? Sei. Então, naquele lugar sem saída, tinha uma escada que subia e tinha um teatro. E era em cima da Pernambucanas. Em cima da Pernambucanas. Tanto que o pessoal tava mexendo esses tempos atrás e retirou tudo ali. E a minha prima, a Gislaine Ribeiro, ela fez uma peça de teatro, acho que era Vidas Secas até na época, que ela fez junto com, na época, namorado, hoje em dia marido, o Felipe Ribeiro. Então, tipo, é algo que é muito legal de você saber, mas que às vezes vai se perdendo com a mudança com a mudança da história aqui da cidade. Voltando agora para o mundo nerd. Pode? A gente vai e volta, tantas histórias, né? Qual que é o seu filme de herói favorito? Pode ser um filme que pouca gente imagina que eu iria gostar tanto, mas se for da Marvel, é Pantera Negra. Pantera Negra é legal, muito bom, eu muito assisti, bom. muito bom. Já se for da DC, por incrível que pareça, não é um filme de herói, é um filme de vilão, Coringa. O Coringa? Mas o Coringa é baseado numa história real ou não? Não, o Coringa... Mas ficou muito realista no último filme, né? Sim, porque ele se baseia em... Ele não se baseia nos quadrinhos daquele filme. E é isso que é legal. Quando você cria quadrinhos, você normalmente tem que se inspirar em outras obras, mas que não sejam quadrinhos, porque vai ser repetição. Isso que eu não gosto da Marvel. Ela usa muitas histórias baseadas nos próprios quadrinhos. Então, se eu vejo um filme, eu vou saber a história. Eu conheço Guerra Civil, eu conheço Guerra Infinita, que são histórias da Marvel que eu já vi. Aquela história é baseada em Taxi Driver, com Robert De Niro. Qual outro? O Rei da Comédia, que eu acho que também com Robert De Niro, ou com o Leslie Nielsen, não me lembro direito. Que são filmes meio psicológicos que tratam sobre o humor, no caso do Rei da Comédia, e sobre taxistas, no caso do Taxi Driver, mas que são muito pesados na temática. Falam sobre questões de sociopatia, quando a pessoa ela é mudada, não porque ela nasceu ruim, mas porque o meio onde ela vive transformou ela ao ponto de se tornar um ser violento, como acontece com o Coringa. O Coringa, ele não era uma pessoa perfeita, não era equilibrado. Mas como nunca... E aí que vem uma crítica ao sistema de saúde norte-americano. Como muitos estados dentro dos Estados Unidos normalmente não têm um SUS da vida, eles têm que pagar para conseguir ser tratados. E isso é um problema. Porque quantas pessoas dentro dos Estados Unidos que normalmente têm problemas psicológicos, assim como no Brasil, e não podem ser tratados? Não que o SUS aqui do Brasil seja aquela maravilha, mas é melhor do que nada. Sim. E você coleciona alguma coisa relacionada à cultura geek? Coleciono. E o que é a cultura geek, para quem não sabe? A cultura geek eu prefiro mais chamar de cultura nerd, porque tem classificações aí nessa história. Tem o otaku, que é o fã de quadrinhos japonês, animes japoneses, mangás. Já vai ter alguém lá... Não é para falar quadrinho japonês, é mangá. Que normalmente gosta muito dessa cultura japonesa e muitas vezes especialmente as garotas, vão mais para o lado do K-pop, sai do Japão e vai para a Coreia do Sul. Aí vem o nerd, que é o cara que normalmente ele lê sobre cultura em geral, mundo pop, Star Wars, Star Trek,
Senhor dos Anéis, RPG e por aí vai. E aí o Kiki é o cara que é fanático por tecnologia. É aquele garoto que, por exemplo, beleza, eu gostei desse jogo, eu estou pensando em como posso criar um jogo através ou de cálculo matemático ou até mesmo fazer através de algum tipo de tecnologia moldes para um jogo. Assim. Esse é o geek em geral. Eu me considero mais um nerd, apesar de eu gostar bastante de cultura japonesa, porque apesar de eu gostar pra caramba da cultura japonesa, eu ainda comecei a desencantar tanto da cultura em si, vendo o quanto que às vezes tem alguns problemas dentro do país, assim, em si. Todo país tem suas falhas, mas eu ficava muito cego achando, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, mas não é bem assim. E qual o seu jogo de videogame preferido e por quê? Boa pergunta, mas até agora, meu jogo de videogame favorito, assim, deixa eu me lembrar, eu gostava pra caramba de jogar Street Fighter. Até hoje, eu gosto de jogar pra caramba de Street Fighter. E uma das coisas mais legais foi, recentemente, no Dia das Crianças, aqui no Colégio Conchinha, meus alunos, eles normalmente ouvem eu falar sobre muita coisa, mas não confiam muito que eu seja tão nerd a esse ponto. Aí, eles chegaram e um aluno colocou o jogo Injustice, que é baseado no mundo da DC Comics, só que com um teor violento, e é meio que baseado nos jogos de Mortal Kombat. E aí, o que acontece? A gente jogou e eu comecei a bater nos meus alunos no jogo. O pessoal ficou lá, professor, só teve um aluno que me tirou, mas era o dono do videogame. Ele conseguiu me vencer porque ele já sabia como jogar. Os outros só, beleza, tô batendo aqui nos caras, pronto. Agora pergunta para o professor, tá? Qual é o período para o professor de história, né? Uhum. Que você tem tantas, digamos que adjetivos assim, né? Você pode dar aula só de história ou não? Pode dar aula de outras coisas também, né? Eu posso dar aula de geografia, em especial, apesar que normalmente às vezes eu tenho que dar aula como eventual, mas eu posso dar tanto aula de história quanto de geografia. E até ensino religioso. Qual é o período da história que mais o fascina ou fascinou? Eu tinha mais fascínio antigamente, mas ainda continuo gostando muito da Idade Média. Não é nem pela questão dos livros, como O Senhor dos Anéis, ou Nárnia, ou Game of Thrones, que foram minhas inspirações de escrita. Mas é por conta dessa questão da superstição que o pessoal tinha naquela época, a ideia de que havia heróis galantes. Em especial, um dos mitos que eu mais gostava de estudar e ouvir era sobre a lenda arturiana, sobre Rei Arthur, sobre Morgana. Novamente, mais um babado da mitologia arturiana. Você sabia que Arthur era irmão de Morgana e eles tiveram relação? Como irmão? Como irmãos. Sendo irmãos. Tiveram filhos? Tiveram um filho chamado Mordred. Mordred. Ele aparece até no... Isso é real. Isso é dentro da mitologia arturiana, é real. Mas mitologia não seria algo mito? Não. Mas aí o que acontece? A maioria das pessoas que acreditam nessas histórias de Rei Arthur e tudo mais, consideram isso como um fato. Por quê? Porque dentro da história é colocado como se Morgana fosse uma espécie de bruxa que ela estava fadada a ter um filho de seu próprio irmão. Era como se fosse uma profecia dentro da história. E o Arthur, dentro das lendas arturianas, ele mistura um pouco do religioso, do católico, e do sagrado natural, que era, por exemplo, os deuses da natureza, como Ceridwen e Cernunnos. E aí vem toda essa bagagem de mitologia misturando. Tanto que você sabe que, na verdade, Rei Arthur era casado com Guinevere. E isso que vai criar toda uma briga entre o Lancelot... Calma, Guinevere? Guinevere era a mulher real do Arthur. Morgana era a irmã dele. Isso é um caso de família, versão mitológica. E aí, tanto que a Guinevere também, além de ser apaixonada pelo Rei Arthur, era apaixonado pelo melhor amigo do Rei Arthur, que era o Lancelot. Meu Deus. Por isso que eu falo, mitologia é caso de família. Se você quer coisa pior que isso, vamos pegar lá na mitologia grega,
E um dos caras que eu falo que é o mais canalha de todos os seres da mitologia grega se chama Zeus. Ah, isso aí precisa de ver tanto desenho. Só para você ter uma ideia, ele teve cerca de mais de 50 casos. Vamos colocar como casos para não pegar pesado. Mas você sabe que não é isso apenas. E ele teve mais de 100 filhos. Mais de 100 filhos. Olha, aquela história do cara lá sem ter força, que tinha um filho só. Então, e o pior de tudo, se você acha que ele pegava só para um lado, não. Ele, sabe a história sobre Aquário? Aquário era um jovem que a Hera falou, não, eu quero que você traga alguém pro Olimpo, mas que seja um mortal homem. Não, beleza, vou trazer o mais bonito. Para quê? Para ser o amante pessoal dos Zeus. Ou seja, tem toda uma questão dentro da mitologia grega que o Zeus era um canalha em todos os lados possíveis da mitologia. Ele era bi, no caso. Não existia, então ele era bi. Na Esparta, os soldados muitas vezes poderiam ser... Quase sempre eram homossexuais porque eles tinham que ser treinados para proteger o seu companheiro de combate. Sim. Assim como... Qual que era o nome da outra cidade? Acho que é Micenas também, que tinha esse mesmo padrão de luta, mas o pessoal se casava antes. O pessoal se casava antes da batalha em Micenas. Pra você ver. Pra já morrer com a herança. Por aí. Eu vou deixar a herança. Ao seu ver, como que a tecnologia afetou o ensino e aprendizado da história? Por um lado, a tecnologia ajudou muito os alunos, porque é mais fácil de obter informações. O problema é que os alunos acreditam que, quando eles mexem no celular, eles têm todo o conhecimento necessário sobre aquele assunto. Não é só o Google. Por exemplo, eu tenho que utilizar o Google, mas tenho que ver aonde eu posso pesquisar com segurança. É que nem... A primeira coisa que eu falo, não utilizem a Wikipédia. Por quê? Porque qualquer um pode mudar. Se eu quiser falar que, por exemplo, o Macron é o presidente da Rússia, eu posso mudar isso dentro da Wikipédia. Mas o Wikipédia é o primeiro que aparece lá nas pesquisas, praticamente. Se não é, o primeiro tá ali em destaque, ali, ó, do ladinho, no cantinho. É o mais hackeado do mundo, né? Mas aí é a função do professor chegar, ó, você quer procurar sobre determinado fato? Ó, tá aqui. Site tal, informação tal, é que nem quando eu mostrei para você aí o livro, tem a bibliografia, ou seja, você pode procurar o site, por exemplo, da cidade de Santa Isabel, que vai ter, por exemplo, o hino de Santa Isabel, que também está aí escrito, mas se você quiser procurar a música original feita pelos cantores e tudo mais, que foi escrito pelo Francisco José Mineiro, tanto que o filho dele está vivo aí e é membro do Conselho de Cultura daqui da cidade. Agora, voltando aqui rapidinho na questão da capa do seu livro sobre Santa Isabel, Espaço Aberto, SI. Uhum. Aqui eu vejo que é o Sidão, né? Um trabalho do Sidão, feito sobre ele o mesmo. Jorginho, porque ele é também... Guitarrista. Faz parte aí da cultura, vamos dizer assim, né? Tipo, um artista na cidade. Ela, eu lembro que ela dançava, né? Luana Aragão. A Luana. Luana Ribeiro e Edson Aragão. Mas eu lembro ela dançando antes dele pelos Três Manos e um Boneco. Eu acho que axé, é isso. Na época do axé. Aqui o que é marcante, né? Que Paixão é de Cristo. A Paixão de Cristo. Encontre o óleo aí, encontra eu aí nessa capa. Você tá aí? Eu tô nessa parte aí da Paixão de Cristo. Minha cara feia tá por aí. Meio difícil, é o barbudo? Tem um monte de barbuda. Sou eu, A matriz, essa moça aqui com a ela maçã. é a Ayla Samar. Na verdade, o nome dela é Jandirana. Eu não sei se ela está dando aula agora, mas ela é uma excelente professora de dança do ventre. E aqui na cidade, que eu tenho certeza que ainda continua dando aula de dança do ventre, são a Kate Ohana e a Franciele Silva, que são professoras pelo Estúdio Bruna Brasileiro, a Kate, e a Franciele pelo Estúdio Nicolossi e o Estúdio Aurélio Ribeiro Samantha Campos. Aqui, não dá pra ver o que é muito essa imagem. O que seria? Esse aí é um avião que caiu em 1940. Aqui em Santa Isabel? Eu já vou falar direto para ficar mais fácil. Caiu em cima de onde hoje em dia é a Escola Gabriela. Faz tempo, hein? Nossa, anos luz, é porque... Então, E essa banda? essa banda aí embaixo, deixa eu só dar uma olhada aqui rapidamente, é a banda Cold War.
Era uma banda que tocava thrash metal, death metal, se eu não lembro direito. E um dos membros dessa banda agora tá fazendo um par com uma outra banda chamada Podridão. Eu tenho o CD deles, Podridão Death Metal, que é o Júnior Andrade. Ele é filho do Carlos Roberto Andrade, eu acho que é esse, que também é um cara que sempre tá no cenário do rock aqui da cidade. Esses aqui são ciganos? Não, essa é a banda Eudriminir. Eudriminir, que é uma banda... Esse povo ainda tá vivo? Mas eles ainda estão cantando? Eles tocam normalmente ali no Capitão Taverna. Eles estão fazendo bastante show pra fora, especialmente com cultura folk metal, que é aquele metal mais voltado pra cultura celta. Ah, acho que eu já vi um cara com uns cabelão. Uns mas aqui tradição eles que parece... aqui eles estão diferentes, né? Sim, é porque dois membros saíram dessa banda, acho que a moça e o Luan. O Luan já foi meu aluno no BNH. Você nota que você tá velho quando os seus alunos começam a pegar emprego. Mas os caras colocaram outro cara no lugar. Ele é um cara com cabelão, parece Jason Momoa. É verdade, eu já vi. E o Luan e essa moça, eles continuam fazendo alguns trabalhos artesanais e de música também. Só que ele é mais, como é que o pessoal fala? Ele é mais crítico, vamos dizer assim, com relação ao trabalho. Ele é bem mais... E essa galera aqui? É de uma banda chamada Isolados. Ela é uma banda que tinha como membros, acho que eu me lembro assim de cabeça, o Eli Ferreira, que ele continua tocando, ele é baterista, normalmente nas bandas, e a Gislene Moraes, que hoje em dia é professora de dança, mas é mais, acho que aquele fit dance, alguma coisa assim. Uhum. Aí aqui é qual igreja? A Igreja Matriz. Também outra banda? Essa aí é a banda do Esquizoide, só hoje em dia quem não tá nessa banda aí é o Leandro, que é um cara, gente boa também, mas que eu não tenho contato faz um tempo, mas um desses caras aí é o alemão, Carlos Alemão, ele é professor aqui também no Conchinha junto comigo. É professor de filosofia. Esse aqui ele foi vereador na cidade, né? Sim, Esqueci o nome acho dele. que era o Romeu. É, Romeu, exatamente. E ele também tirou fotos sobre a cidade, tem várias histórias da cidade também que esse cara poderia verdade, já me indicaram ele mesmo Então. pra falar sobre Santa Isabel. Então, ele também é um cara ótimo para falar. Aqui é o quê? O Lanifício? Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidamente. Não, aqui é a Praça da República e ali na parte para cima é o Fórum. Que o Fórum já foi marcado. A Praça da República da Bandeira, na É verdade. a Praça da Bandeira. O que eu falei pra E Zilda é uma escritora? Zilda, na verdade, é uma personagem feita por um amigo meu chamado Perto Horn, aquele mesmo que fez sobre a sombra de Lovecraft. E aquela última imagem ali... A Pamela. Não, Não? não, essa é a Norma Espínola. Ela é daqui? Ela é daqui, ela dá aula no Espaço Expressão Dança. Ela é professora de balé e jazz, eu acho. Que bacana, bastante gente que a gente não conhecia. Então, quem de repente tiver mais curiosidade de conhecer as histórias de Santa Isabel, as situações, né, de vários períodos aí, tanto da atualidade, porque ele falou que o blog está muito mais atualizado do que o livro, né, porque você sempre está lá fazendo as edições e incluindo mais situações, mais histórias. Como que encontra nas redes como que é o blog domínio? Você pode estar encontrando através da internet mesmo, jogando www.espacoabertosi.blogspot.com e lá você vai encontrar informações sobre a cidade de Santa Isabel e até mesmo de Arujá, Mogi das Cruzes. Por quê? Também tem da vizinhança. Porque é necessário. Se você quer saber sobre a cidade, você tem que obter informações de fora. Por exemplo, a questão de imigração japonesa aqui na cidade. Não tem tantas informações em Santa Isabel, mas em Arujá tem. Tanto que teve até qual que é o nome? Uma exposição até amanhã, vai ter essa exposição, que é a exposição sobre imigração japonesa lá em Arujá, no Museu de Arujá. Uhum. Então, a gente tem essa conexão para poder estar entrando em contato e descobrir um pouco sobre o passado dos japoneses que tem aqui em Santa Isabel, mas que tem mais informações sobre isso lá em Arujá, porque o centro nipônico aqui de Santa Isabel foi destruído praticamente para dar espaço para uma pedreira ali na estrada próximo do Solazer. Sei. E
E essa frase aqui é sua? A hipocrisia é uma arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica? Não é uma frase minha, mas eu já ouvi tantas vezes essa frase que eu falei, não, essa frase é boa para estar sendo utilizada nesse ponto, por conta do seguinte, eu não vou dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo, não sou uma pessoa perfeita, eu cometi erros, já traí pessoas, já traí amizades, mas aí é que tá, eu admito as minhas falhas. Eu cometi falhas e se alguém chegar para mim e apontar, você fez tal coisa? Sim, eu fiz. Mas aí é que está o problema da questão da política da cidade, às vezes até mesmo de membros da administração, que pô, você cometeu um erro, mano, admite, fala que você fez burrada. É que nem quando chega na coordenação, ô Luiz, você cometeu essa falha, você deixou de fazer tal coisa, assim. Tá, beleza, vou ver o que eu posso fazer. Já comento. Eu já cheguei nos meus alunos e falei, gente, desculpa, dei bronca em vocês porque eu estava triste. E isso é errado pra caramba. Você não pode dar bronca em aluno por conta que você tá ruim. Você tem que lidar com isso. Você pode demonstrar que você tá triste, mas você não pode jogar o peso dos seus problemas em cima de outras pessoas. É a mesma coisa que acontece com relação a prefeitura. É que nem, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um médico. Um médico não pode chegar e falar para uma pessoa, quando vai ser atendida, para parar de fumar e continuar fumando. Sabe? A pessoa começa a falar, não, você não pode fumar, porque fumar Mas faz mal. geralmente fala que, né, casa de ferreiro espeto de pau. Então, né? Mas aí... Por isso que eu acho que a frase já se encaixa, né? Então, se eu tô cobrando isso de alguém, se eu tô criticando alguém, é porque eu também me autocritico o tempo todo. Qualquer pessoa que me conheça o mínimo possível vai ouvir, por exemplo, mano, esse desenho meu tá horrível. O cara vai olhar pro meu desenho e vai achar maravilhoso, mas o cara chega e vê, Luiz, por que você tá criticando tanto você mesmo? Porque é verdade? Eu acho que tá ruim. É a mesma coisa com relação à escrita. Chegou uma professora uma vez, viu eu escrevendo, eu tive que passar porque era parte de uma dinâmica. Ela leu, Luiz, você escreve muito bem. Eu falei assim, achei feio. Ó, tem um erro aqui. Não, mas você rasurou. Mesmo assim, eu achei feio. Às vezes a autocrítica é mais difícil, né? Não sei. Voltando assim na parte em relação a... Agora, como escritor, tenho duas perguntas que eu fiz, duas perguntas de cada. Qual o livro que você escreveu, né? O conto que você mais escreveu e que você mais gostou de escrever e por quê? Por incrível que pareça, mesmo gostando de Contos Tempo Perdido, que é essa saga, o livro mesmo que eu mais gostei de escrever foi A Lenda de Eric, que é um livro infanto-juvenil. O que acontece em A Lenda de Eric? É um rapaz que, com cerca de uns 25 anos, ele trabalha num pedágio e ele vê as pessoas passando sempre de carro para diversos lugares e ele nunca sai daquele lugar. Só que quando ele era criança, com cerca de uns 8 anos, 10 anos mais ou menos, ele tinha um mundo mágico chamado O Reino. E ele vivia nesse mundo mágico, maravilhoso e tudo mais, teve aventuras e cresceu parte da sua vida lá dentro. De repente, do nada, um mago doido, tipo, imagina uma mistura de Patolino com Pernalonga, pega ele, leva ele de volta para o reino e além dele encontrar todas as figuras mágicas que ele tinha quando era criança, ele encontra com ele mesmo com cerca de 8 anos de idade. E aí que é uma das coisas que eu meio que me auto-identifiquei. Não por conta de... Nunca trabalhei no pedágio, mas eu sempre vi essa ideia de pedágio como algo que, às vezes, o pessoal poderia ficar muito triste de ver as pessoas indo de um lugar para o outro e a pessoa nunca saindo daquele mesmo ponto. Mas... e aí vem um detalhe que eu acho que muita gente tem. Você, por exemplo, já não gostou de você quando era criança? Ah, sim. Tipo, Jeremias. Oi? Você já não gostou de você quando criança? Você já não gostei de mim quando criança? Tipo, alguma coisa que você fez, alguma coisa que você Eu era... não gostava de mim toda. Eu tô bem melhor adulta. Aí é que tá. Você é formado parte por aquela infantilidade. Aquela criança foi crescendo. É que nem, por exemplo, quando eu era criança,
eu não via nada de errado em ouvir músicas como, por exemplo, sei lá, Mamonas Assassinas. Aí eu fui crescendo, como professor, eu não posso estar mostrando essas músicas para os meus alunos, mas eu comento com eles de vez em quando sobre isso. É parte da minha infantilidade, é parte da minha infância. Uhum. E, obviamente, eu sempre falo, ó, essa música é melhor para vocês escutarem porque ela realmente ela é engraçada, mas algumas outras letras eu falo, ó, esquece, ignora porque elas são até um pouco ofensivas. Então, a gente começa a entender que parte disso é parte da nossa personalidade, mas que a gente quer negar. A criança interior, às vezes, a gente quer negar. É que nem quando, por exemplo, eu vejo o meu sobrinho... Eu não tenho irmãos, né? Mas eu tenho um primo que tem um filho que eu considero como sobrinho. Ele aparece lá no sítio. Normalmente, a gente fica brincando com ele e tudo mais. Ele olha pra mim e eu fico com uma cara brava, assim. Ele olha pra mim e fica... Eu fico... E ele fica com medo de mim, mas eu faço isso mais para assustar ele, meio como uma espécie de criancice minha. E é isso que é muito legal. A Lenda de Elric é um livro muito pessoal para mim. Que legal. E qual foi... Você teve algum que você se arrependeu? Que você voltaria atrás e não... Eu aprendi em história que você não pode viajar no tempo. Você tem a questão que uma pessoa conseguiria viajar no tempo, cientificamente falando, é legal. Mas, mesmo que você viajasse no tempo, aquilo só iria causar mais problemas se você tentasse arrumar. É que nem quando você suja a casa e aí você quer arrumar, só que você não notou que você estava com um negócio que só piorava a sujeira dentro de casa e foi espalhando aquela sujeira para todo lugar. E aí o que acontece? Tem alguns textos, por exemplo, Pensamentos em uma Caixa Cinza, que são textos pessoais, que eu falo sobre antigos relacionamentos, sobre traições, sobre problemas pessoais com a família, que eu falei, putz, eu não deveria ter escrito, mas agora que eu escrevi, dane-se, porque se eu não escrevesse isso, ia ficar só enchendo o meu peito de problemas. E a gente já é assim, naturalmente. A gente fica, como professor, a gente fica guardando muitos problemas, usa uma máscara, fingindo, tá tudo bem comigo. E não é assim. A gente tem que soltar esse tipo de coisa, mas eu nunca me arrependi amargamente. Se fosse para ter algum arrependimento, Pensamentos em uma Caixa Cinza talvez fosse o mais próximo disso. Mas, sinceramente, eu não tenho nenhum problema com isso. Ah, que bom. O bate-papo foi muito bacana. A gente pôde conhecer mais desse professor, escritor, como que é? Ilustrador. O Luiz Eduardo, ele é aqui... Você é nascido aqui? Eu nasci em Arujá. Nasceu em Arujá? Mas vivi toda a minha vida em Santa Isabel. Santa Isabel. Então, ele é praticamente um isabelense e tem um conteúdo muito bacana aí em relação à nossa cidade, que vale a pena conferir, né? A gente vai deixar depois na descrição desse vídeo o site que ele vai passar para nós certinho, para você poder ir lá no blog, poder ir lá ver as histórias, né? Se você tiver também uma história aí bacana para compartilhar, que às vezes o seu avô, sua avó, alguém contava para você, pode também chamar ele nas redes sociais. Como que te encontra no Insta? E de repente ele até publica lá, né? Conto. O Instagram tá como Middle Japan, MIDDLJAPAN. Por que Middle Japan? Middle Japan, novamente, por conta que eu sou nerd demais. E eu misturei Terra-média, que é do Senhor dos Anéis, com o Japão, que eu gostava pra caramba na época. Entendi. E aí mantenho isso, não tenho nenhuma descendência japonesa, que eu saiba. Às vezes, né, tem aqueles exames de DNA que você consegue ver todas as origens, né? Eu quero participar do Genera para ver se eu descubro quais são minhas raízes. Já falei isso para os alunos uma vez. O meu irmão fez, aí vale para mim, né? Porque eu sou filha do mesmo pai e da mesma mãe. Aí tem várias partes lá, 50% do não sei o quê. Ele é curioso. Foi muito, muito, muito legal mesmo. Eu gostei pra caramba de saber muitas histórias que eu não sabia, muito conhecimento. Vale a pena conferir esse vídeo. E eu vou deixar aqui um recadinho para vocês.
não deixar de se inscrever no nosso canal, não deixar de seguir o nosso entrevistado. A gente vai deixar as redes sociais dele aqui. E curta, compartilha. Se gostou, dá um like. Se não gostou, pode dar o dislike também. Não tem problema, porque desde que você engaje o YouTube em si, ele vai ver que é um conteúdo que te impactou de alguma maneira. Seja para bom ou seja para ruim. Seja sincero, não seja hipócrita, que nem a frase aqui no livro. A hipocrisia é uma arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica. Muito bacana, Luiz. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Espero, quem sabe, se você gostou disso e quiser mais um episódio com o professor Luiz, dá aqui, ó, eu quero. Quem sabe ele não traga outros contos aqui. Foi muito bacana mesmo esse bate-papo. Foi um bate-papo bem nerd. Foge bem da minha linha, porque eu não sou nada nerd. Eu tô mais pra técnica do que nerd. Então, assim, mas vale a pena conferir. Você que gosta aí de jogos como RPG, né? RPG. Roleplay game. Ilustração, quadrinhos. Foi muito importante esse bate-papo para você e para nós também, que não tinha conhecimento, porque a gente já abriu agora um leque de possibilidades, até de pesquisas, que agora eu quero saber muito mais. E eu vou lá no site fuçar. Esse QR Code aqui é para quê? É para a questão dos livros mesmo. Eu acho que, no caso, quase sempre vai jogar para a questão de... O PDF, será? Talvez o PDF, eu não tenho certeza, porque o site Clube de Autores, No Clube de Autores a gente acha você pelo seu nome? Sim, Luiz Eduardo Caraço Tavares, você vai encontrar lá. Não tem como errar, porque ninguém tem esse nome maluco até hoje. E comprido. Nem no Facebook o pessoal procura Luiz Eduardo Caraço Tavares, não tem mais nenhuma por enquanto, né? Vai agora criar alguém, né? Vai que alguém se espelha. Obrigada, Luiz. Se você quiser dar os seus agradecimentos e se você quiser também, por fim, dizer o que você achou de estar aqui, né? Se pelo menos correspondeu à sua ideia de expectativa em relação a estar aqui. Eu espero que tenha gostado. Sim, eu queria primeiro estar comentando rapidamente aqui sobre os artistas da cidade, o pessoal dos estúdios, como no caso a Miriam Cristina, a professora de dança Franciele Silva, o Estúdio Bruna Brasileiro, o Espaço Expressão Dança, o Iacamin e tantos outros estúdios que normalmente eu sempre gosto de colaborar e sempre colaboram comigo quando necessário. Além, obviamente, dos artistas independentes como o Sidão, o Horn e o Jack Assulita. E foi muito bom, porque eu gostaria que tivesse mais chances da cidade colaborar dessa maneira que você está fazendo para o pessoal divulgar o seu trabalho. Divulgar Sim. Tanto como artista quanto escritor, que são tantos escritores aqui na cidade que não são tão conhecidos. Eu comentei sobre o Armando Machado, ele também é escritor, o Luiz Leonardo Neto, mas até mesmo antigos prefeitos, como no caso o Padre Gabriel, escreveu o livro, Atapaques na Igreja, e um antigo prefeito chamado Valdir Saueia também escreveu, assim como a sobrinha, a neta dele, Juliana Saueia, escreveu um livro chamado Além da Curva, que é um livro tratando sobre problemas da vida pessoal e psicológica dela. E tem até um blog também falando sobre isso. E é maravilhoso também. É um livro que eu chorei depois que eu li o livro dela. Fiquei, arrasado. Imagino. Porque é muito forte, muito pesado. O nome já é impactante, né? Além da curva. Se você A puder... gente já pensa numa coisa ruim. Se você soubesse o que... Eu não vou comentar isso porque é o livro dela. Eu acho que seria melhor ela falar, se você encontrar com ela ou até você entrevistar ela. Mas acredite, é bem pesado. Imagino. Fica aí, né, o spoiler para vocês pesquisarem aí também sobre o livro dela. E obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe, né, o seu caminho como escritor, como professor, como ilustrador, essas N funções que você tem, e que te dê sucesso e que as pessoas possam alcançar através do nosso canal também os seus livros. E tá lá no Clube de Autores, é só procurar pelo nome dele, Luiz Eduardo Caraça Tavares. Caraça Tavares. Procura lá, tem todos os livros lá e vai ter mais lançamentos, né? Pro futuro. Pelo menos o último livro desse Conto do Tempo Perdido e mais alguns livros independentes que eu estou pretendendo escrever, incluindo uma nova edição de Espaço Aberto S.I.
É isso aí. Muito obrigada, Luiz. E é isso. Finalizamos aqui mais um episódio. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Obrigada.